Valeu. Vamos começar aqui, gente. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Beleza. A gente teve uma aula no sábado passado, né? E a gente começou a ver, né, a parte de teoria atômico-molecular, certo? Eu passei para vocês os conceitos, né? O que é unidade de massa atômica, o que é massa atômica, o que é mol, massa molar, essas coisas, né? E aí eu quero utilizar essa aula de hoje para a gente trabalhar com as relações, com a parte de cálculo, de transformação de mol em massa, em molécula, esse tipo de coisa, tá? É isso que eu quero trabalhar aí com vocês, tá bom? Como vocês já foram cadastrados lá na plataforma, né? Já essa semana. Então, eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Os slides, né? Que a gente viu na semana passada e hoje. Tá? Então, já coloco lá na plataforma para vocês poderem dar uma olhadinha, tá? Porque eu só consegui ter acesso à plataforma de vocês, acho que na quarta, quinta, não sei. Aí hoje eu coloco lá para vocês os slides, tá bom? Além dessa aula gravada aqui de hoje. Deixa eu só abrir o slide aqui para a gente começar, tá? Então, galera, olha só. A gente terminou, né, os conceitos que eu tinha que passar para vocês. E aí hoje eu quero terminar essa parte de teoria atômico-molecular, né? Que é fazendo isso, ó. Te passando as relações entre mol, massa, entidades, volume, essas coisas, ok? Beleza? É o seguinte, gente, para você fazer essas transformações, para você resolver esses exercícios, tá? Você tem que trabalhar com regra de 3. Então, não tem fórmula, não tem nada aqui, é só regra de 3, ok? E aí eu quero facilitar a sua vida, né? Minha função aqui é tentar te ajudar, tentar facilitar a sua vida, certo? Então, galera, você está vendo isso aqui, ó? 1 mol, 6 vezes 10, 23 entidades, massa molar, 22,4 litros. Essa sempre vai ser a primeira linha da sua regra de 3. Quando você quiser relacionar qualquer uma dessas coisas que estão presentes aí, ó. Se você quiser relacionar mol com massa, com entidades, né? Quando eu falo entidade, é átomo, moléculas, íons, etc., e volume, essa é a primeira linha da sua regra de 3. Então, eu estou sempre te passando essa primeira linha da regra de 3 para você lembrar. Aí, quando você lê o exercício, ele sempre vai te passar um valor e pedir outro. E aí, sua regra de 3 está montada. Então, tem muito aluno que tem dificuldade, né, de passar de mol para massa, de massa para molécula, de molécula para mol, né? Então, é só você fazer a regrinha de 3 simples, utilizando essa primeira linha que eu estou te passando aí, ó. E a segunda linha? Ele vai te passar uma informação e pedir outra, ok? Então, olha só, gente. 1 mol de qualquer coisa, eu falei para você na semana passada, mol é um número, não é? Que número que é o mol? 6 vezes 10 elevado a 23, não é isso? Então, um mol de qualquer coisa, tem quanto dessa qualquer coisa? 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa, que eu escrevi aqui em entidades, né? Então, um mol de moléculas, 6 vezes 10, 23 moléculas. Um mol de átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um mol de grãos de soja, 6 vezes 10 elevado a 23 grãos de soja. E assim por diante, tudo bem? E o mol pesa quanto? A massa do mol, ou seja, a massa molar.
certo? Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, que pesa a massa molar, certo? Aí, galera, tem um quarto tópico dessa relação que eu coloquei de vermelho para você, ó. 1 mol de qualquer gás, não importa se é gás oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, não importa, 1 mol de qualquer gás, se ele estiver nas CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, certo? Que temperatura que é essa? 0 graus Celsius. Que pressão que é essa? 1 atm. Então, 1 mol de qualquer gás a 0 graus Celsius e 1 atm, ou seja, 1 mol de qualquer gás na CNTP, sempre vai ocupar um volume de 22,4 litros. Ok? Então, quem vai explicar gases para vocês, acho que é o Silvão, né? Quando o Silvão for explicar gases para vocês, ele vai falar muito disso, tá? Eu só estou pegando essa informação e trazendo para cá. Então, se o exercício estiver trabalhando com 1 mol de gás na CNTP, você pode colocar essa quarta coluna aí na sua regra de 3, tudo bem? Beleza? Na primeira linha de sua regra de 3. Ah, mas e se não for na CNTP? Aí o Silvão vai te explicar lá dentro de gases como é que você vai trabalhar quando não for CNTP, beleza? E que eu vou trabalhar só com a CNTP nesse momento, tá bom? Então, você tem essa relação entre todo mundo, né? O exercício vai te passar um valor e vai pedir outro. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos lá para cima dos exemplos, para ver se você entende? Ó, uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Ache a sua massa em gramas. Dados: zinco igual a 65 gramas por mol. Galera, então quando você lê esse exercício, você precisa de interpretá-lo, né? A interpretação é fundamental aqui no ensino médio, no curso, né? Os vestibulares, o Enem, principalmente, a interpretação é tudo, ok? Então é o seguinte, ele está te falando que a lâmina de zinco ela é formada por 2,5 mols de átomos. Ele quer a massa dessa lâmina de zinco. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está relacionando mol de átomos com massa. É exatamente isso que a gente está vendo, a relação entre mol e massa, ok? Aí é o seguinte, quem é muito bom na parte da matemática, monta a regrinha de 3 direto, né? E já faz a questão direto, beleza? Para você que tem um pouquinho mais de dificuldade na parte da matemática, monta a primeira linha completa do jeito que eu te ensinei. Então, olha só. 1 mol. Vê se você concorda. 1 mol de átomos de zinco. Por que átomos de zinco? Porque o exercício está falando sobre átomos de zinco, certo ou não? 1 mol de átomos de zinco tem quantos átomos de zinco? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de zinco. Tudo bem ou não? E 1 mol de zinco pesa quanto? Ah, 1 mol não pesa a massa do mol, né? A massa molar? O exercício passou para você, não passou? 65 gramas. Ele falou, por acaso, de gás na CNTP? Não, né? Então, não vou usar aquilo que está de vermelho, tudo bem? Eu só vou usar aquilo especificamente para gases na CNTP. Beleza? Então, você viu que a primeira linha eu já tinha te passado, certo ou não? Tá. O exercício sempre vai te passar um valor. Qual foi o valor que o exercício te passou? Ah, o exercício falou para a gente que essa lâmina ela tem 2,5 mols de átomos, não é? Quando você monta uma regra de 3, não tem que ser unidade debaixo de unidade? Então, aonde a gente vai colocar esse 2,5 mols de átomos? Ah, se é 2,5 mol, eu vou colocar debaixo de mol, tudo bem? Então, 2,5 vai vir debaixo de 1 mol. Concorda comigo? O que ele pediu para a gente achar? Não foi a massa em gramas? Então, meu X, pessoal, vai vir debaixo de quem? De grama, do 65, concorda? Então, vê se você concorda com a segunda linha da minha regra de 3.
2,5 mol de átomos, pesa quanto? X. Galera, nesse exercício, nesse exemplo, eu vou usar a coluna do meio? Não. Ele não me pediu quantos átomos tem. Concorda comigo? Então, nesse exercício, eu não vou usar a coluna do meio. Ó. Você pode apagar, você pode passar um X, você não precisa nem de colocar. Então, é o que eu estou falando. Quem é bom na parte da matemática, né, faz a regrinha de 3 direto, sem colocar essas informações extras aí que a gente não vai utilizar. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade, copia a primeira linha da regra de 3, do jeito que eu te passei, ele vai passar um valor e vai te pedir outro. E aí, aquele dado, né, da primeira linha que você não precisar de utilizar nesse exercício, você ignora. Você passa o X, apaga, esse tipo de coisa. Tranquilo? O que você vai fazer agora, né? Multiplicar cruzado? 1 vezes x, x. 2,5 vezes 65, 162,5 gramas. Dessa lâmina de ouro, eu descobri qual é a massa dela. Ela pesa 162,5 gramas no total. Beleza, gente? Todo mundo entendeu o que eu fiz aí ou não? Sim. E o restante, galera? Sim? Beleza, então tá jóia. Se tiver dúvida, tem que me falar aí, tá? Então, é assim que a gente monta, é assim que a gente trabalha, tá? Com essa relação. Beleza? Letra B. Calcule o número de moléculas de água presente em uma garrafa que contém 540 gramas desse líquido. Deixa eu ver aqui. Falar o que, Maria Fernanda? O que você quer que eu fale para você aí? Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Espera aí. A primeira linha eu te passei, certo? 1 mol de qualquer coisa, tem 6 vezes 10, 23 qualquer coisa, e pesa a massa do mol, né? Então, 1 mol de átomos de zinco, tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de zinco, e pesa a massa do mol, ó, 65 gramas por mol, beleza? O exercício me passou essa informação, 2,5 mol. Então, 2,5 mol, ele pediu para a gente achar a massa, não foi? Então, 2 mols e meio pesa quanto? X. Ou seja, eu não vou usar a segunda coluna, tá vendo? Por isso que eu coloquei esse X aqui, beleza? De vermelho, eu não vou utilizar essa segunda coluna, certo? Então, a primeira linha eu já te passei, tá pronto aqui, ó. Ok? O exercício sempre vai te passar um valor e pedir outro. E aí você vê qual vai ser a parte da primeira linha que você vai ignorar. Então, nesse caso, a gente ignorou essa partezinha aqui, certo? Vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 65 vezes 2,5. 162,5 gramas. Beleza? Ok. Rafael, é o início da estequiometria. Porque aqui eu estou fazendo a relação entre uma única substância, certo? Então, por exemplo, na letra A eu só trabalhei com zinco, né? Quando a gente trabalha com a estequiometria, a gente trabalha com reações. E quando a gente trabalha com reações, a gente relaciona substâncias diferentes, certo? Mas você tem que saber relacionar dentro de uma substância para depois relacionar com as outras, beleza? Mas é o início da estequiometria. Se não souber isso daqui, não consegue entender a estequiometria, tá? Beleza? Então, tranquilo. Galera, responde a letra B aí para mim. Escreve a resposta no bate-papo aí, por favor. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo ou vocês estão mentindo para mim. Agora que eu vou descobrir. Se te ajudar, né? Se você precisar, tá?
Vou colocar aqui para você. O H pesa 1, o O pesa 16, caso você não lembre, né? Beleza, Natália, muito bom. Excelente. Isso aí. Isadora, você... Deixa eu tentar entender o que você fez. Espera aí. Deixa eu ver como que você chegou nesse valor. Não. Isadora e João. Vocês colocaram a primeira linha do jeito que eu ensinei. Camila. Vocês colocaram a primeira linha do jeito que eu ensinei. Ele passou um valor e pediu outro, ó. É, ótimo, Isadora. Arruma aí, então. A primeira linha tá pronta, não tá? Eu passei prontinho para vocês, certo ou não? Né? Ele passou um valor e pediu outro, ó. Rafael, eu vou comentar a resposta que você colocou aí para mim. A sua resposta, ela tá certa, mas não tá. Que eu vou falar disso, tá? Mas assim, o que eu pedi, se você respondesse 30, por exemplo, se eu tivesse corrigindo uma prova sua, né? Se colocasse 30, eu ia dar errado para você. Tá? A resposta não é essa. Mas não está totalmente errado. Eu vou usar exatamente a sua resposta para eu poder explicar o negócio aqui para vocês de maneira geral, tá bom? Às vezes você consegue entender o que você errou aí. Marco, não é. Marco Aurélio, não é essa a resposta. Isadora, você deu a mesma resposta do Rafael. Voltar no outro slide, Camila. Volta, peraí. Bem interessante aí, tá? Tanto Isadora quanto Rafael. Vou mostrar o que vocês erraram. A resposta de vocês está certa, mas não está. Tá? Camila, posso passar para frente de novo? Beleza. Galera, vamos lá? Deixa eu fazer aqui, porque a maioria errou. E agora é hora de errar mesmo, né? Tem que errar agora. Então, você tem que tentar fazer mesmo para ver onde você está errando, para não errar mais, tudo bem? Gente, é o seguinte, a primeira linha está pronta, não tá? 1 mol. 1 mol de quê? Eu estou trabalhando o que nesse exercício? É com grão de soja? É com grão de areia? É com pessoas? Eu estou trabalhando com o quê? É com moléculas de água? Ótimo. 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água.
E pesa quanto? Aí eu passei para você no bate-papo. O H pesa 1, o O pesa 16. Então, a água no total pesa 18, certo ou não? Então, todo mundo concorda com a primeira linha da regra de 3 que eu vou colocar aqui? 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água e pesa 18 gramas, certo? Como não é gás na CNTP, eu não coloco aquele 22,4 litros. Ponto. Essa é a primeira linha. Sempre, viu que não vai mudar? Só muda a massa molar, porque cada substância tem uma massa, ok? Gente, sempre o exercício vai te passar um valor e vai te pedir outro. Qual foi o valor que ele passou para a gente? Não foi o 540 gramas? Né? Grama debaixo de grama? Então, 540 tem que estar debaixo do 18. E ele pediu o quê? Não foi o número de moléculas. Então, meu X vai vir debaixo de quem, gente? Do 6 vezes 10 é 23. Nesse exercício, eu vou usar o mol? Não. Eu não precisaria de ter colocado. Se você pôs, você passa um X ou apaga. Então, Rafael e Isadora, vocês acharam 30. Porque vocês colocaram o X debaixo do mol, não foi? Foi. Foi, né? Então é o seguinte. São 30 mols? Sim. São 30 mols. Só que não foi isso que eu perguntei. Por isso que tá certo, mas não tá, entendeu? A mesma coisa se eu pergunto assim para vocês. Qual é a cor da sua camiseta? Aí você me responde. A minha calça é jeans. Tá certo. Mas não foi isso que eu perguntei. Entendeu? Então, quem achou 30, é porque achou 30 mols. Tem 30 mols. Certo? Mas eu não pedi o número de mols de moléculas. Eu pedi o número de moléculas. Entendeu? Então, 30 mols está certo. Realmente tem 30 mols. Mas não foi isso que eu perguntei. Né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Por isso que a interpretação ela é muito importante. Por isso que eu preciso que você entenda o que está sendo perguntado. Né? Entenderam aí por que, Isadora e Rafael colocaram 30? Entenderam por que não pode ser 30 a resposta? Vocês entenderam que está certo, mas não foi isso que eu perguntei? Tudo bem ou não? Tudo bem, entendi agora. Beleza. Rafael, entendeu ou não? Ótimo, tá? Se mais alguém achou 30 e não escreveu aqui, tá? Foi por causa disso. Beleza? Que a resposta não pode ser 30. Sim, Kelly, poderia, exatamente, né? Só que aí seria uma segunda conta. Não tem a necessidade de fazer duas contas. Você pode fazer tudo em uma conta só, né? Mas é exatamente isso. Ok? Que eles poderiam ter pegado 30 e multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23, que chegaria na resposta, né? Tá certinho, exatamente isso. Porque tá passando de mol para molécula, né? Excelente, tá bom? Então, galera, essa é a nossa regrinha de 3, né? Então, a gente vai multiplicar cruzado, né? E aí vai chegar na resposta. Já coloquei a resposta aqui direto, tá bom? 180 vezes 10 elevado a 23. Aí, galera, é o seguinte. Você precisa, né? Não é um luxo, não. Você precisa, ok? Saber trabalhar com notação científica. Viu? Por quê? Quase todos os exercícios, gente, de questões objetivas, né, de marcar X, a resposta está em notação científica. Então, se você tem dificuldade nisso, você precisa de conversar com os professores da matemática, tá? Sobre essa questão da notação científica, beleza? Tudo bem? Então, imagina, você fez a conta certinha. Aí tem lá, letra A, 1,8 vezes 10 é 25. Letra B, 1,8 vezes 10 é 21. E aí você tem dúvida de passar para a notação científica. E erra de bobeira, né? Então, se você tem dificuldade em relação a isso, converse com o professor de matemática, tudo bem? Beleza? É importante você saber passar para a notação científica. Porque as provas de marcar X geralmente tá em notação científica. Se você pegar o Enem, olhar as questões do Enem, geralmente tem notação científica. E se você for fazer uma prova discursiva, uma prova subjetiva de canetão, o ideal é você passar para a notação científica no final. Então, se você deixa a resposta sim, 180 vezes 10 é 23, e eu coloco a resposta sim, 1,8 vezes 10 é 25, a minha nota é um pouquinho maior do que a sua.
só que isso pode fazer diferença lá no final, tá? Beleza? Então, não esquece de passar para a notação científica no final, isso é muito importante, tá bom? Beleza, entendeu aí, Marco? De boa? Fez a conta, deu certo, né? Ótimo, maravilha. Beleza, gente? Vamos passar para o próximo? Então, eu preciso que vocês vão tentando fazer para a gente entender onde vocês estão errando, né? O que vocês estão com dificuldade aí, tá? Tá aí, calcule o número de mol de moléculas de gás carbônico presente em uma amostra que contém 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas desse gás. Caso vocês precisem, eu vou passar aqui para vocês no bate-papo, tá? A massa do carbono e a massa do oxigênio. Beleza? Monta aí para mim, por favor. Deixa eu ver qual vai ser a resposta. Beleza, Igor. Isso aí. Muito bom. Quando terminar aí, escreve aí no bate-papo para mim a resposta, gente, por favor, para ver se vocês estão acertando, não tá? Beleza, Natália, certinho. Rafael, não. Provavelmente você errou conta. Refaz a sua continha aí. Eu acho que você, pela resposta que você colocou aqui, eu acho que você montou certo. Eu tô achando que você errou conta. Refaz aí, por favor. Isso, Isadora, beleza. Aí, para você passar para a notação científica, né? Notação científica tem que ser um valor entre 1 e 9, né? Antes da vírgula, certo? Aí tá certo. Aí só passando para a notação científica dá quanto? Ó, tá vendo que você tem que tomar cuidado?
Sua primeira resposta está certa. Sua primeira resposta está certa. Agora, como é que você passaria isso para a notação científica? Tá vendo? Então, tem que tomar cuidado. A sua primeira resposta está certa. Dez elevado a 1. Não é 10? Quanto é meio vezes 10? Exatamente, essa é a resposta. Tá vendo? Então, assim, ó, sua primeira respostinha tá certa. Aí você viu que você confundiu um pouquinho na segunda, né? Então, tem que treinar isso, tá bom? Essa questão da notação científica, beleza? Tá? Então, se tiver com dificuldade um pouquinho nisso, conversa com o professor de matemática, tá? Galera, vamos lá? Para quem tá com dificuldade, para quem não conseguiu montar, calcule o número de mol de moléculas de gás carbônico presente em uma amostra que contém 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas desse gás. Então, 1 mol de quê? O que o exercício está trabalhando? Né? Com moléculas de gás carbônico? Então, 1 mol de moléculas de gás carbônico tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico, certo? E pesa a massa molar. Qual é a massa molar? Gás carbônico não é CO2? Então, C pesa 12. Os dois Os dá 16 vezes 2, que dá 32, né? 12 mais 32 dá 44, concorda? Então, essa vai ser a primeira linha da nossa regra de 3. Beleza? 1 mol de molécula de gás carbônico tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico que pesa 44 gramas, tudo bem? O exercício me passou um valor. Qual foi o valor que o exercício me passou? 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas, certo? Então, 3 vezes 10 elevado a 24 vai vir de baixo do 6 vezes 10 a 23, não é isso? O que ele pediu para a gente calcular? Não foi o número de mol? Então, meu X vai vir de baixo de quem, gente? Do 1 mol, certo? Concorda comigo? Nesse exercício, nós vamos usar o 44 gramas? A gente vai usar a massa? Não, porque ele não me passou nada relacionado à massa e nem pediu nada relacionado à massa. Então, nesse exercício, a gente não vai usar a massa. Beleza? Tudo bem? Aí, gente, olha só, não pode errar a conta, né? Aqui a gente consegue simplificar o 10 a 23 com 10 a 24, certo? Então, corto 10 a 23 e aqui vai sobrar 10 elevado a 1, concorda comigo? 3 vezes 10 não dá 30, pessoal? Então, vai ficar 6x igual a 30. X vai ser igual a 5 mol de moléculas de CO2. Professor, Diga, fala. posso só te perguntar um negócio aqui? É por conta que eu entendi que a parte do CO2, não, o CO, que você faz até o 44 ali, mas da onde o senhor tirou 6 vezes 10 a 23? Só isso que eu quero saber. Tá. Você assistiu minha aula semana passada ou não? Assisti. Tá. Você lembra que eu falei que... Você lembra que eu usei o exemplo na sala? O seguinte, se eu falar para você que eu comprei 1 dúzia de ovos, você entende? Uhum. Porque dúzia equivale a 12, não é isso? Já tá no nome. Isso. Se eu falar para você que eu comprei 10 de camisetas, você entende? Porque dezena equivale a um número, que é o número 10, não é isso? Uhum. Beleza? Quando eu falo mol, você tem que entender também. Mol é a mesma coisa que um número. Que número? 6 vezes 10 elevado a 23. Certo? Então, Tá. um mol de qualquer coisa tem 6 6 vezes 10 a vezes 10 elevado a 23. 23 qualquer coisa, entendeu? Por isso que na Tá. primeira linha, né, sempre você tem um mol que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Sempre assim. Tranquilo. Obrigado aí, professor. De boa. Se tiver dúvida, pergunta mesmo, tá? Vamos lá. Galera, letra D, para eu fechar a minha aula de hoje.
Dá a lida aí. Vê se você consegue resolver. Caso você precise, eu já te passei anteriormente, mas caso precise, tá? Tá aí a massa do elemento oxigênio. Quem terminar aí já põe no bate-papo, por favor. Ótimo, Natália, muito bom. Beleza. Igor, massa. Certinho, Isadora. Beleza. Rafaela, muito bom. Vamos lá, pessoal. Deixa eu corrigir aqui, senão não vai dar tempo, tá? Ó, calcule o número de mol de moléculas de gás oxigênio presente uma amostra na CNTP que contém 224 litros desse gás. Opa, e é específico, né? Gás na CNTP. Tá muito claro isso no texto, né? Então, só rapidinho, se eu voltar na letra C aqui, eu trabalhei com gás, não foi? Mas ele não me falou que esse gás estava na CNTP. Então, não posso afirmar. Na letra D é diferente. Ele está falando sobre o gás oxigênio e está afirmando que esse gás se encontra na CNTP. Beleza? 1 mol de gás oxigênio tem quantas moléculas? 6 vezes 10, 23 moléculas. Pesa quanto? O O não é 16, pessoal? O que é o gás oxigênio? Não é o O2? Então, 16 vezes 2, 32 gramas, certo? E 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Tudo bem a primeira linha? De boa? Você viu que é sempre do mesmo jeito, né? Dessa vez eu acrescentei o 22,4 litros pelo fato de ser gás na CNTP. Ele me passou um valor e pediu outro, gente. Qual foi o valor que ele me passou? 224 litros. Então, não é litro debaixo de litro? 224 vai vir debaixo do 22,4, certo? E ele pediu para calcular o quê? Não foi o número de mol? Então, o X vai vir debaixo do 1 mol. Concorda com isso? Neste exercício, nós não vamos usar nenhuma das duas colunas do meio. Nem o 32 gramas, nem o 6 vezes 10, 23 moléculas. Certo? E aí, você não vai ficar sofrendo com conta, né, gente? Daqui para cá, a vírgula não andou uma casa? Daqui para cá, a vírgula vai andar uma casa. X vai ser igual a quanto, então?
10 mol de molécula de O2. Beleza? Todo mundo entendeu, gente, esse exercício aí? Sim. Ótimo. Então tá. Aí, ó, vai ficar faltando só a letra E. Aí na nossa próxima aula, eu vou fazer essa letra E com você, tá? Pra gente terminar isso. Então só falta esse slide, então mais 5 minutinhos aí da próxima aula eu termino isso, ok? E aí a gente começa cálculo de fórmulas, tá bom? Então hoje lá na plataforma eu vou colocar esses slides para você, tá? E já vou colocar uma lista dessa parte aqui, tá bom? Tá? Porque como só faltou esse exemplozinho aí, vocês devem conseguir fazer a maior parte da lista lá. Beleza? Então eu coloco lá hoje na plataforma para vocês, os slides e a lista. Tranquilo, galera? Então, ó, valeu, bom fim de semana aí para vocês, se cuidem, juízo, tá? Até a próxima aula nossa aí. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, Márcio. Tchauzinho. Tchau, até mais. Até mais.